pessoal, espero que sejam todos bem. Eu sou o Estevam, sou integrante do PET da Engenharia Agrícola e hoje eu vim dar continuidade à nossa playlist de algoritmos e programação. Bom, para esse exercício eu trouxe o seguinte enunciado. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros, tamanho 20, e informe então a frequência de cada número. Então, passando para a solução, pensando sempre nesse fluxograma, a gente vai fazer então uma declaração de variáveis, a leitura então do vetor, o cálculo da frequência e no final vamos apresentar o resultado. Podemos passar aqui direto para o Dini, que eu acho que fica mais fácil a gente entender como funciona. Então a gente vai incluir a biblioteca stdlib.h, stdlib.io também. E vamos começar aqui. Antes da função principal, a gente vai usar uma função de comparação. Então aqui a gente vai utilizar um int, que é uma função inteira, compare. E aí a gente vai fazer aqui um const void para A e um const void para B. Para B. E dentro dessa função, claro, a gente vai utilizar chaves aqui, um int A, será, por exemplo, vetor A, igual vezes o int A e a mesma coisa aqui para o B, Depois dessa inicial, a gente vai utilizar um if também. Dando então return 0. Aqui embaixo a gente vai fazer um senão, C, que é um else if. Int A menor que int B. Separar aqui para ficar melhor de a gente enxergar. Tendo então return menos 1. Senão, ele vai retornar 1. Bom, agora que a nossa função de comparação já está pronta, a gente vai utilizar a nossa função principal, assim como a gente vinha fazendo nos vídeos anteriores. Então aqui a gente vai escrever int vetor de tamanho 20, que foi o que o enunciado nos pediu. Então, vetor inteiro. Inicializar. Podemos inicializar aqui ou lá no final também um variável de controle. Então aqui a gente já pode começar com um printf. Com esse comando a gente vai pedir então para o usuário nos informar os 20 números, que serão trabalhados no vetor, e aqui dentro a gente vai trabalhar com o laço for, assim como a gente vinha fazendo anteriormente. Int aqui, vamos inicializar como um 0 e menor que 20 e mais. Aqui dentro, sim, outro printf, assim como nos exercícios anteriores.
colocar um %d aqui para ser depois substituído pelo valor da variável i. Aqui, então, a gente vai substituir por i mais 1, no caso, porque como ela está começando em 0, né, a gente vai sempre começar com o primeiro, o segundo, o terceiro até o 20, senão ele iria do 0 até o 19. Scanf agora. Para ler, então, esse vetor, né, que vai ser um %d, vírgula, um i comercial, e o vetor posição i. Bom, aqui então a gente já tem, né, a leitura do vetor e a gente vai começar então a ver a frequência, né? E para isso a gente vai utilizar QSort, que é uma função, né, que a gente tem aqui dentro do Gini. Então vai ser o vetor de tamanho 20. E esse comando. E vamos utilizar a variável compare que a função compare que a gente fez lá no começo do programa. E aí aqui dentro podemos fazer um printf, que já é, no caso, para começar a informar o resultado para o usuário, né? Vamos dar um _n aqui, somente para dar uma melhor visualização. E aqui outro _n. Se a gente quiser enfeitar um pouquinho aqui, podemos colocar alguns espaços, né? E com isso colocar o i como 0. Após isso, então, a gente vai utilizar também um laço do while, que é o while, que é o enquanto, né? Então, enquanto o i for menor que 20, ele vai executar o que está dentro dessas chaves, né? Que vai ser uma variável int, número atual, que vai ser igual ao vetor na posição i, que é a nossa posição inicial, né? Depois o int contagem 0 para inicializar. E depois a gente vai utilizar também um int j aqui, que também é uma variável de controle, né? Que vai ser igual ao i, e outro laço while, que vai ser enquanto o j for menor que 20 e o vetor na posição j for igual ao número atual, a gente vai então executar esse comando, contagem mais mais. E aí também fazer um mais mais no j, né? Que é para acrescentar um número. Com isso, a gente pode então fazer o último ali, printf, ainda dentro do laço while, que vai ser
o número porcento D, que vai ser substituído depois, outro porcento D, fez, ou se não, vezes, né? E aí sim, aqui a gente vai ter um número atual mais a contagem do número, né, de quantas vezes ele apareceu. Com isso, então, a gente pode dar ali um i igual a j para finalizar. E aqui no return, colocar um i. E aqui no return está pronto. A gente pode, então, salvar o programa, né? Esse é o exercício 19.c. Vamos salvar na área de trabalho mesmo. Vamos ver. A gente teve um erro aqui na linha do sorte aqui. Só vamos ver o que a gente teve um errinho de digitação. Foi o printf. Faltou um F. E a gente pode agora executar o programa. Né? Então, vamos puxar ele aqui para outra aba. E ele vai nos pedir, então, para digitar os números inteiros, né? Que a gente vai digitando números aleatórios. Seria interessante repetir alguns, né? Para que a gente possa ter um nível de comparação. E aqui, né? Ele vai nos dar, então, a frequência dos números, né? Quantas vezes cada um apareceu. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde assim que possível. E é isso. O PET da Engenharia Agrícola agradece pela visualização de vocês.